Então, uma boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma reunião do grupo de mentoria de autodesenvolvimento do Instituto Olos. É um grupo que eu coordeno e faço a moderação também. E nas quartas-feiras, costumeiramente, a gente tem as nossas reuniões. Então, as reuniões elas são para nós estudarmos um pouco dos instrumentais ISOR, né, para a mentoria, para autodesenvolvimento. Também outras metodologias, e nós também convidamos palestrantes de renome, né, para que possam, assim, trazer os seus conhecimentos para nós. E hoje nós temos a honra de receber a doutora Gilda Vasconcelos. A doutora Gilda é médica homeopata em Brasília, e ela tem uma história sui generis, muito maravilhosa, fantástica, e eu vou, né, deixar para que ela realmente se apresente e fale um pouco dela, da história dela e do que é, na realidade, né, a nona dimensão, né, o cristal líquido da nona dimensão. Eu acho que é uma coisa assim fantástica. Eu já ouvi falar, já participei de algumas atividades com a Gilda e eu achei maravilhoso. Então, eu achei que combinava muito conosco aqui, para o nosso autodesenvolvimento, de uma maneira um pouco diferente da tradicional, né, da visão tradicional da psicologia. Acho uma coisa bem diferente, uma coisa bem alternativa, mas eu acho assim super fantástico. Então, doutora Gilda, você pode começar, está com a palavra, você se apresenta, você também ordena o grupo para dizer como é que você quer que faça perguntas ou não, tá ok? Então, fica contigo. Certo? Ok, obrigada. Bom, boa noite a todos. Então, é uma alegria muito grande, né? Poder estar aqui participando desse encontro com o Marcos, né? Quando eu conheci o Marcos, foi um encontro muito interessante, foi feito, inclusive, através do Paulo Nascentes e da Ângela, a gente estava em Florianópolis, e foi um encontro, assim, fantástico nesse sentido, quando eu comecei a falar do cristal líquido, ele começou a falar as coisas que ele fazia, e houve aquela interação muito boa, né? Mas falando um pouco, então, da minha história, por quê? Porque a questão da história de cada um é o caminho de cada um, né? E o caminho pessoal, ele leva aquilo que a pessoa faz, né? Então, mestre é aquele que aprende vivendo, né? E aí ele passa a ensinar aquilo que ele viveu. Então, na realidade, todos, né? Somos mestres, né? Mestres, cada um vai ser mestre naquilo que vivenciou. Então, assim, o meu caminho, ele começou, né, lá atrás, né? Eu nasci numa cidade pequena de Minas Gerais, em Visconde do Rio Branco, e aí eu fui para Belo Horizonte, onde eu fiz o curso de medicina, né, pela Universidade Federal de Minas Gerais, e dentro da escola já comecei a me interessar por homeopatia, naquela época não existia, né? Eu me formei em 1978, então a gente criou um grupo de amigos e foi muito interessante que nessa mesma época vários estudantes de várias cidades, né, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, estavam se interessando pela homeopatia. A homeopatia estava ganhando um novo vulto nesse momento. E a gente começou a participar de vários congressos e tal. E assim que a gente se formou, falo a gente, principalmente eu e meu marido, César, que a gente fez a mesma faculdade, né, no mesmo ano, a gente foi fazer uma pós-graduação em Buenos Aires. A gente morou um ano lá, numa escola, a gente ficou encantado. Então, acho que, na realidade, eu sempre vivi muitas histórias que foram fazendo esse caminho que eu cheguei onde eu estou hoje, né? Então, assim, uma primeira grande descoberta foi a homeopatia. A gente começou a se interessar dentro da escola de medicina, onde estudavam muito aquelas questões, né, do organismo, as doenças. Na época, tudo que não se entendia muito bem caminhava-se para a psicossomática, e muitas coisas não eram possíveis de compreender. E aí a gente foi vendo o que é que de fato o ser humano necessitava, o que realmente a gente precisava desenvolver. Que primeiro o desenvolvimento precisava ser na gente mesmo. Então, quando nós fizemos o curso de homeopatia, nós fizemos tratamento com grandes mestres, né, argentinos, e vivemos um processo muito interessante, todos nós que fomos lá. E aí realmente assim, é o início, né, de uma grande caminhada. E voltamos, né, para Brasília, que a gente voltou para Belo Horizonte, logo depois viemos para Brasília, e aqui criamos um instituto, formamos vários
médicos homeopatas, hoje, depois eu saí do instituto, pelo fato de estar fazendo uma série de outras coisas, porque eu fui fazendo vários outros trabalhos energéticos, né? Um outro grande trabalho que eu fiz, que foi tipo um início também, que foi o Pathwork, não sei quem conhece, né, do Pathwork, eu fui a pessoa que fui designada para fazer aqui em Brasília, então iniciei esse caminho aqui em Brasília. Depois disso, eu fiz constelação familiar, fiz vários outros cursos também, frequência de brilho e balance, e fui fazendo. E o interessante é que todos esses cursos que eu fazia, tinha uma pessoa, um mestre, uma mestra em geral, que canalizava, né, que recebia as mensagens por vias não convencionais e passava esse ensinamento para a gente. Até que chegou um momento onde até uma colega até médica, mas da Argentina, que eu conheci num curso, falou: Olha, a minha filha, que também é médica, está chamando uma outra pessoa que vai dar um curso de canalização. Eu me interessei. E eu achei muito interessante, porque a sensação que eu tive antes de ir para esse curso, que foi em novembro de 2009, eu sentia que até então eu estava buscando alguma coisa. E que depois desse curso eu ia encontrar, que eu ia acabar, depois daquele curso, procurando coisas apenas dentro de mim. E foi muito interessante, porque aconteceu exatamente isso. E essa professora, né, ela fez várias mensagens canalizadas, respondia várias perguntas, e ela disse que o que a gente precisava fazer era começar a escrever, começar então a receber essas mensagens. E foi aí que o Cristal Líquido surgiu. Quando eu comecei a receber essas mensagens. Então, ninguém me ensinou, é uma coisa que, vamos dizer que eu acessei, né, chegou para mim, e aí eu vi que aquele era o momento. Então, tudo isso, né, do cristal líquido de nona dimensão começou no final de 2009, que foi logo depois, então, desse curso, onde ela ensinou a canalizar. Mas eu senti que, na realidade, é como se naquele curso eu tivesse me permitido a dar esse passo. Eu compreendi dessa forma. E aí ela falou: olha, vocês têm que reunir em grupo e ir fazendo as mensagens, fazendo as canalizações. E foi muito interessante que a gente continuou encontrando com esse grupo aqui em Brasília. E teve um dia, a gente, nesse grupo, eu vi, né? Eu vi, assim, quando eu falo eu vi, eu vejo numa visão que não é uma visão de pessoas que são clarividentes, que veem fisicamente a coisa. Eu vejo como se tivesse uma tela na minha mente. Então, eu vi um ser, ele era todo cristalino, ele chegou dizendo para mim que era de um planeta totalmente de cristal e que cristal líquido, o nome que ele deu foi esse, por isso eu mantive o nome, né? E ele falou: olha, no planeta Terra existem várias fontes que estão protegidas, bloqueadas. E quando você precisar de mim, você pode me chamar. E o que ele fez com o grupo que estava ali, ele formou então uma pirâmide em volta de todos, e essa pirâmide era de um cristal líquido. O que era isso? Né? Não é um cristal líquido como esse de tela, de computador, de celular. Era algo que era não visível pelos olhos físicos. E a gente via como algo brilhante, gelatinoso, transparente, semelhante a um álcool em gel, semelhante a isso, que depois foi tanto usado aí e continua sendo usado na pandemia, né? O cristal líquido, eu falo, o álcool em gel. Então, a primeira imagem foi essa, dessa semelhança. Então, esse primeiro ser falou: olha, existem várias fontes na Terra protegidas. E ele, quando ele formou essa pirâmide ao redor de todos nós, a sensação que todos tivemos foi de um equilíbrio imediato. É como se você tivesse assim, meio tremendo, vamos dizer assim, e de repente tudo se estabilizava, entrava numa harmonia profunda, uma sensação de um extremo equilíbrio. E ele diz: qualquer coisa você precisar, pode me chamar e continue fazendo. E aí o que acontece? Eu já tinha alguns grupos nessa época. Eu já não fazia mais o Patchwork e eu senti que eu tinha que sair dali, porque ali tinha muitas regras, é muito bom, fantástico, mas é como se eu não coubesse mais ali. Então, eu senti que eu fui criando um caminho mais próprio, mais meu, tipo um caminho solo, né? Como acontece nessas bandas, né? Os cantores resolvem tomar um novo rumo. Eu senti que eu tinha que fazer algo diferente. E fui confiando naquilo que vinha para mim.
Então, nesses grupos que eu já tinha, que eram grupos de desenvolvimento, de autoconhecimento, que não eram mais do Password, eu comecei, então, a canalizar nesses grupos. E aí começaram a chegar várias práticas que eu achei muito interessantes. Falei, não, essas práticas aqui eu preciso registrar. E aí eu comecei a registrar, e isso, então, foi compilando, então, um livro que eu escrevi em 2011. E esse livro que eu escrevi em 2011, no final de 2011, foram com todas as mensagens que eu recebi até 2011. E essas mensagens incluem, então, essas práticas, esses exercícios. Esse livro, né, um livro digital, ele está no meu site, né, Cristal Líquido de Nona Dimensão. Ele é gratuito, qualquer pessoa pode fazer o download e ver. E ali são as primeiras lições, vamos dizer assim. E eu sempre digo o seguinte: os exercícios que estão ali são muito bons. Purificação do corpo físico, purificação do corpo emocional, purificação do chakra, são vários exercícios. Mas o que acontece? Aqueles exercícios são a base, então, o início. Então, quando a pessoa começa a praticar aqueles exercícios, ela faz uma vez, duas vezes, ou ela se lembra e depois ela faz, o que acontece? Vai modificando, nunca repete a mesma coisa. Por que não repete? Porque a pessoa já modificou. Então, muitas vezes, nesse exercício, por exemplo, você está dentro de uma pirâmide de cristal líquido, cai uma gota de cristal líquido, de repente essa gota vira tipo um chuveiro, vai passando por todo o seu corpo. Pode ser que, na primeira vez, no primeiro exercício, ela fique só apenas na cabeça, ela não consegue descer pelo corpo todo. Então, na segunda vez, ela já vai descendo no outro corpo. Então, não volta de novo para a cabeça, entende? É cada hora um novo passo. E esse novo passo, a pessoa tem que confiar também naquilo que vem para ela. Não é para a pessoa ficar presa apenas naquilo que ela viu ali ou que está escrito. Ela começa, então, a confiar naquilo que vem, na intuição dela, naquilo que... Porque quando você começa a vivenciar, o que significa? Você já não está numa dimensão que é uma dimensão além dessa dimensão que a gente vê com os olhos físicos, né? Que é a terceira e quarta dimensão, que veio para mim como sendo as dimensões da dualidade, onde existe o conflito, que é tudo que a gente vive no mundo, aqui na superfície terrestre. Então, aqui na superfície terrestre, o que a gente vive? O dia e a noite, as dores, o sofrimento, o incômodo, né? A questão toda do ego, que é muito falada. Por quê? Porque é a mente racional que domina. Isso significa que a mente racional seja ruim? Nada disso. É que a gente pode ir além disso. Então, quando você pode ir além, você transcende. Então, o que significa? Você começa a perceber outros dons internos, outros dons inatos, que todo mundo tem, só que fica no estado de latência. Então, o cristal líquido ele veio para mim como a fonte da vida. A fonte da vida que existe dentro de todos, dentro de cada pessoa, dentro de cada ser, dentro de cada elemento no universo. E sempre que a gente entra nessa dimensão, que é uma dimensão, então, que transcende a dualidade, você começa a perceber as coisas de uma nova forma. E você sente, quando você recebe uma mensagem, você sente realmente que está numa outra dimensão, além da superfície terrestre. Então, por que essa palestra de hoje chama A Sabedoria Interior? Porque é uma sabedoria que vem de dentro. Cada ser tem um potencial. Todos têm potencial, têm um dom. Mas precisa de conhecer qual é o potencial que cada um tem. Todos nós somos luz, essência, que veio para mim como sendo 12ª dimensão, a essência, a luz primordial, que é o que existe, é o absoluto. Isso não deixou de existir. Isso continuou existindo, continua existindo sempre. Então, quando cada um de nós acessa essa fonte da vida e acessa essa luz primordial, você entra nessa sua capacidade, nesse seu dom. Como que a gente pode acessar isso? Primeiro, conhecendo, sabendo que existe. Segundo, praticando. Quanto mais você pratica, mais você vai desenvolvendo. E desenvolvendo, você vai vivendo, então, as maravilhas de estar nesse outro plano. O que significa um outro plano? Você vive, então, nesse plano aqui, dual, mas tendo qualidades que vão além da dualidade.
Isso te dá uma capacidade maior e condições maior de viver o dia a dia, de viver o conflito do dia a dia. Tudo fica mais fácil de ver, você vê mais a solução, a sua percepção aumenta. Por quê? Porque você vai ativando os seus chakras. E não é uma coisa de ativar um chakra, porque não existe isso. Os chakras são alinhados, são conectados. Então, quando você ativa um, você precisa de estar alinhando todos. Como que vai ativar isso? Nessa consciência do cristal líquido. Como eu falei, cada ser é a fonte da vida. E essa fonte da vida jorra do seu interior. De onde? De todos os lugares. De cada célula do seu corpo. Assim como de cada elemento do universo. Então, essa fonte da vida existe em cada um dos seus chakras também. Isso significa que para ativar esse chakra, você sabendo que você é fonte e você jorrando abundantemente esse cristal líquido, que cada um tem e cada um é, você ativa os seus chakras e vai equilibrando os seus chakras, e ao abrir os seus chakras, você abre a sua percepção, principalmente abrindo o sexto chakra, né? Então, para abrir o sexto chakra, claro que você tem que ir organizando todos os outros, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Não é uma coisa isolada e separada, porque eles são interdependentes. Então, quando você abre esse chakra, que é o sexto chakra, abre uma grande rede, que é uma rede de comunicação universal. Essa rede conecta, vamos dizer, a sabedoria cósmica, a tudo que existe. E aí você recebe essas informações. E foi essa forma que eu recebi todas as informações. E tudo que eu falo hoje, o que eu ensino hoje, tem a ver com o que veio para mim dessa forma. E isso tem a ver com a sabedoria interior. Porque você acessa tudo que existe que vai além do ego. E quando você pode ver e enxergar além do ego, significa que você tem uma clareza maior. Então, muitas pessoas falam, grandes mistérios da vida. Mas como é que você pode visualizar isso? Você abrindo e ampliando a sua visão, você enxerga de uma nova forma e lida de uma nova forma. E a gente vê isso na prática constantemente. Por exemplo, situações do dia a dia, situações de doença, situações de morte, situações de emprego, o que eu vou fazer na vida, eu faço isso, eu faço aquilo, grandes decisões como pequenas decisões. Se você está alinhado e nessa consciência, você tem clareza de decidir. Por quê? Porque você vai seguir aquilo que te dá uma alegria interior. É uma alegria que é uma paz. E aí você sabe, não é isso que eu quero. Porque se torna uma coisa mais fácil. Isso é conhecer a si mesmo. Isso é se desenvolver. E o cristal líquido, na realidade, ele tem um poder de purificação. Como assim? Então, a mente racional vai criando uma série de densidades. As crenças, estão faladas crenças, essas crenças são como densidades, como se fossem paredes, paredões, muros. E quando você entra na consciência de ser a fonte, que todo mundo é, e você começa a jorrar abundantemente, você vai dissolvendo essas densidades. Então, imagina, essa densidade, ela impede uma visão clara. Quando você dissolve, você percebe melhor. Você percebe melhor a conexão que existe com cada chakra, que todos os chakras têm uma rede de conexão. Então, a rede que parte do coração, aqui eu estou dizendo coração energético, é a grande rede de conexão universal. E essa rede une tudo, todo o universo. Une todas as pessoas, todos os seres. Não tem diferença entre um ser e outro. Não é um elemento da Terra, as árvores, né? O reino mineral, animal, vegetal, todos são conectados. Todos são luz, essência. Ninguém deixou de ser luz e essência. Essa luz, então, e essa essência, que está na 12ª dimensão, ela explode como se fosse um sol, soltando bolas de fogo. E essas bolas de fogo, elas começam, então, de dentro a jorrar o cristal líquido. Então, o cristal líquido, ele veio para mim como o primeiro ser criado, que não existia ainda a criação. Quando é luz, é apenas luz, que é o absoluto. Quando começa a criação, a coisa pode, então, começar a modificar. Então, o cristal líquido, ele veio como essa fonte, no primeiro momento, transparente, translúcida, que gerou tudo que existe. Mas aonde existe essa fonte? Ela existe em todos os lugares.
Então, no centro do planeta Terra, existe essa fonte de cristal líquido transparente, que origina tudo o que existe no planeta Terra, incluindo cada um de nós, as pessoas. Porque nós nascemos dessa mãe Terra, que é essa fonte de cristal líquido transparente. E a fonte de cristal líquido no meio do universo, que vem de um buraco negro, ela é de cristal líquido branco. Esse cristal líquido branco é que é o primeiro ser criado. E a gente que está aqui na Terra, a gente visualiza um grande cordão de cristal líquido que está na linha mediana do corpo, que está, então, onde estão os 7 chakras principais, né? E eles estão na linha mediana do nosso corpo, mas ele vai até o centro do universo e até o centro da Terra. Quando você visualiza essa linha energética e está plenamente conectada a essas duas fontes, do centro da Terra e do centro do universo, você está em equilíbrio. E aí é que fica fácil lidar com essas situações do dia a dia. Situações, quaisquer que sejam elas, as mais fáceis, as mais difíceis. E quando você tem essa consciência, você começa a visualizar, então, as várias dimensões. E o que veio para mim é que as dimensões da unidade são todas aquelas que, para mim, veio da primeira até a 12ª, que não são a terceira e quarta, que são as dimensões duais. Né? Então, a terceira é esse mundo que a gente vê, coisa mais concreta, que você consegue pegar com as mãos, e a quarta dimensão, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, tudo aquilo que a gente sente, mas que não pega, não é palpável. Essas são as duas dimensões da dualidade. Mas a primeira dimensão, que é o centro da Terra, a segunda dimensão, que é o magma, elas são dimensões da unidade. E onde vem elementos, seres, que é a própria Terra, né? A segunda dimensão, que é o magma, tem o cristal líquido marrom. Esse cristal líquido marrom, ele pode ser visto no formato de fadas e duendes marrons, que ajudam a construir tudo que existe no plano terrestre. Então, por exemplo, nosso corpo físico, quando está precisando de ser regenerado, de ser cuidado, ele vai ser muito cuidado pelo cristal líquido marrom, o corpo físico. E a quinta dimensão, que é o cristal líquido multicolorido, existe, então, no mundo de cristal colorido da Terra. Quando você amplia a sua visão, como eu falei, abrindo, né, mais o sexto chakra, você vê, por exemplo, a natureza não apenas como a natureza física. Você vê a natureza da forma energética. Você já deve ter assistido aquele filme, né, o Avatar, e quando eu assisti aquele filme, a primeira vez, eu fiquei encantada, porque era exatamente o que eu via nesse mundo de cristal colorido da Terra. Eu falei, nossa, então as pessoas veem isso realmente. Tanto que está aí. Até num filme tem isso. Né? E você vê de uma outra forma. Então, aquele cara que era paralítico naquele mundo de cristal líquido da Terra, não existia isso. Ele andava, fazia por quê? Porque ele não está preso no corpo físico, não está preso naquela dimensão. E no cristal, mundo de cristal colorido da Terra, então a quinta dimensão, tem as fadas e os duendes multicoloridos. E existem vários planetas espalhados pelo universo que são de cores também, que podem ser de múltiplas cores, como é o planeta Terra, mas pode ser de uma cor única. E que quando você tem essa conexão, você também passeia por esses ambientes. O que significa isso? São jornadas. E nessas jornadas, você se purifica também. Você recebe um tratamento. E esse tratamento ele vai ativar em você novas qualidades, novas habilidades, que você vai usar no seu dia a dia no planeta Terra. Quanto mais habilidades você tiver desenvolvido, mais fácil fica essa vida aqui na superfície terrestre. Então, o objetivo não é estar lá, é estar aqui, nesse corpo físico, vivendo todo o potencial que é possível. Então, o cristal líquido de nona dimensão, ele vem porque na nona dimensão, que é o buraco negro, é onde vem a fonte, a primeira fonte, que é o primeiro ser criado, o cristal líquido branco. E daí criou-se todas as outras dimensões. Né? Então, assim,
10ª dimensão estão os anjos, o reino angélico. Na 8ª dimensão estão os mestres ascensos. É muito interessante que os mestres ascensos são mestres que já viveram no plano terrestre e hoje estão aí, e eles trabalham muito no planeta Terra. E trabalham em outros planetas também, mas os que estão conectados com a Terra já viveram no planeta Terra. E o que eles dizem, muito frequentemente, que nós precisamos ser como eles, reconhecer que somos como eles. Cada um de nós tem essa identidade mestre. E precisamos estar ali naquele círculo. Como? Atuando. De que forma? Sendo fonte de cristal líquido, reconhecendo a fonte de cristal líquido que cada um é, jorra no nosso centro, tá, na área do coração, o cristal líquido. E isso é a nossa doação, a doação para o planeta. Quando um ser recebe o cristal líquido, ele é estimulado a produzir o cristal líquido. Ele pode produzir ou não, porque vai depender dele, mas ele é estimulado a isso. Porque só a pessoa produzindo o próprio cristal líquido é que ela pode, de fato, se desenvolver e se curar. É um processo de autopurificação, de autocura. O outro pode incentivar, pode ensinar, pode ajudar a estar ali dando suporte. Mas o ser humano tem todas essas habilidades. Só que, na grande maioria das vezes, está em estados de latência. E precisa desenvolver. Desenvolver dessa forma, primeiro conhecendo e depois praticando. Então, essas dimensões, quando a gente começa realmente a conhecer e aí vivenciar, é que a gente vai sentir exatamente o que significa isso, como é realmente isso, né? Então, como é que vocês podem praticar? Eu falei do meu livro, né? O livro está lá no site, está o link de 9ª dimensão. No site tem também, vocês podem comprar cursos online. Esses cursos online eles vão também dar uma base para vocês. Tem o curso Práticas, tem o curso Noções Básicas. É uma base que vocês vão ter. E para o desenvolvimento pessoal também, eu faço isso, e é uma coisa que está aberta para todos, né? Sessões também individuais, para quem interessa. Ah, eu quero receber uma canalização, estou num momento X da vida, precisando tomar uma decisão, um momento mais difícil. Faço sessões individuais, como faço sessões em grupo, que podem ser tanto isoladas, como uma vez por mês, 2 vezes por mês, uma vez por semana, dependendo da necessidade e da vontade de cada um. Porque isso vai ativando o desenvolvimento de todos, para que todos possam saber realmente quem são. Porque quando você sabe quem você é, quando você reconhece o seu dom e manifesta, você está contribuindo para o todo. Cada passo que o ser humano dá, ele dá para todos. Então, se você abre uma porta, você não abre aquela porta e fecha para que ninguém mais entre. É exatamente o contrário. Você abre uma porta, que é uma possibilidade, um portal, o nome que cada um quiser chamar, e aí você abre aquela possibilidade para a humanidade. Se um ser humano der um passo, todos podem dar. Então, é isso que a pessoa vai aprendendo, vai fazendo, sabendo que ela está fazendo isso para todos, nunca é para um só. Em primeiro lugar, para si próprio, porque se a pessoa não se desenvolve, ela não tem como levar adiante tudo isso. Então, primeiro é o autodesenvolvimento. Mas o autodesenvolvimento ele vem aqui exatamente dessa forma. Cada ser se torna a fonte da vida. Sendo fonte da vida, você jorra abundantemente, sempre, em qualquer lugar que você estiver. Então, isso modifica o ambiente. E o fato de modificar o ambiente facilita qualquer situação que você vai viver no seu dia a dia. E você está doando isso para todos. Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu preciso perguntar para o outro se eu posso fazer essa visualização para ele? Não tem necessidade. Por quê? Porque você doa. A pessoa vai receber ali, vai até se sentir bem. Ela vai ser estimulada, mas vai responder o estímulo se ela quiser. Então, tudo vai depender de cada um. É livre-arbítrio, sempre. Não tem como não ser. Então,
O mais importante é que cada um reconheça essa luz, a essência que cada um é, reconhecer a fonte de cristal líquido que cada um é. E aí, começar a praticar e perceber as modificações que acontecem com ela, com o ambiente e com a vida dela. Uma coisa vai se modificando, né? Então, tudo isso precisa de quê? Precisa de prática. E a prática pode ser feita dessa forma, como eu falei com vocês. E são práticas simples, não exigem muito. Então, por exemplo, tem lá uma prática, um exercício. Ah, então eu vou fazer esse exercício todo dia de manhã, de tal hora a tal hora. É bom? É ótimo. Mas não é algo para fazer apenas no momento. Então, vamos dizer, está numa situação de vida ou está no trânsito. O trânsito está lá engarrafado, você não sabe o que fazer. Você para, respira e lembra e faz aquela prática. Você está enfrentando uma situação que você não está conseguindo desenrolar aquela situação. Lembra e repete aquela prática. E, como eu falei, a prática não precisa ser repetida exatamente como você viu ou aprendeu. Aquilo que vier para você no momento, você vai confiar. Por quê? Quando você começa a fazer essa prática e vai modificando alguma coisa, e ela vai dando certo, você vai vendo o efeito, você vai confiando mais em você mesmo. Isso é o mais importante. Quanto mais você confia em você, mais você vai se desenvolvendo. E mais você vai aplicando isso para você e para todos, né? Então, assim, esse é um assunto extenso, né? Estou falando assim por alto, porque o foco maior que eu quero dar, o que que é essa sabedoria interior, né? A sabedoria interior é esse desenvolvimento. É o desenvolvimento que cada um tem dessa forma, recebendo então o estímulo, recebendo conhecimento e ativando dentro de si. Então, tudo isso existe dentro de cada ser. Quando você se reconhece como fonte de cristal líquido, luz, essência, e reconhece o outro da mesma forma, modifica completamente o seu relacionamento com o outro, com o mundo, com todos. Então, é de um crescimento muito grande nesse sentido. E depende, então, da vontade de cada um. Uma coisa que eu sempre falo é a importância da intenção. O que é a intenção? Eu quero determinada coisa e eu vou me manter naquela intenção. Quanto mais eu me manter naquela intenção, mais eu vou conseguir aquilo. Mas, para isso, é importante que cada um saiba o que é a verdade interior. Qual é a vontade real que cada um tem. E qual é a verdade de cada um. A verdade de cada um tem que ser igual à dos outros. Você tem que reconhecer em você o que é essa verdade. E a gente está vivendo um mundo, um momento, de uma transmutação planetária. E o conhecimento do cristal líquido ele veio exatamente para facilitar essa transmutação, a transmutação pessoal e a transmutação planetária. Então, como eu falei no Círculo dos Mestres Ascensos, né? Saint Germain é um dos mestres, né? Hilário e vários outros. O que Saint Germain me disse, né? Ele me falou que antigamente existia muito, que é muito bom, né? Claro, receber a luz violeta, ótimo. Só que agora, o momento, ele é outro. O que significa esse outro momento? Não basta apenas a gente estar numa posição de receber. A gente tem que participar. E participar é exatamente isso. É estar no círculo e cada um se doa. Então, cada um é uma fonte de cristal líquido jorrando abundantemente. Então, assim, imagina isso, né? Uma roda de vários seres, e esses seres se reconhecem como fonte de cristal líquido e vai jorrar abundantemente para todos. E aí caindo uma chuva de cristal líquido no planeta Terra. Então, se vocês fizerem apenas essa visualização, vocês já começam a perceber algo diferente em vocês e no entorno, em todos. É por isso que é importante a prática. Então, não é algo para fazer 1, 2 horas, 3 horas, 5 minutos. É algo para se lembrar e fazer sempre que possível, que tem a ver com orar e vigiar. Estar presente no aqui e agora. Não se desconectar.
Aí muitas pessoas falam, ah, mas tem hora que eu não consigo me lembrar. Tudo bem, isso aí é normal. Mas a hora que eu me lembro, eu me reconecto. Porque a conexão, ela não deixa de existir, né? É como se você tivesse, mas você fica meio torporoso, né? Torporoso. Torporoso, você não... a conexão ela fica fraca, né? Eu sempre falo que o cristal líquido, às vezes, de conexão, é como se fosse uma internet sutil, muito sutil. E quando você vê e percebe, ela existe. E você vê o efeito disso. E quando a gente vê o efeito, é simplesmente maravilhoso, porque você consegue perceber e vai visualizando isso e vai percebendo os efeitos, né? Então, a gente está num momento atual, que veio para mim como a era de cristal, que é esse momento, né, de sexta dimensão, né? Vocês lembram, né, em 2012, né, dezembro de 20 de 12 de 2012, foi muito falado dessa rede de conexão, e eu vi isso na internet também, né? O povo falando e até colocando coisas que tinham muito a ver com o que eu via do cristal líquido. E eu percebi que naquele momento ali era muito importante, o que estava se fazendo, estava mais ativa essa rede cristalina do cristal líquido, formando mais essa conexão. E em 2013, né, durante os meus cursos, aconteceram vários rituais, alguns rituais, e esses rituais, eles foram um primeiro, né, que aconteceu na Serra do Cipó, e ele aconteceu. E a gente foi formando células, porque esses seres dos mundos de cristal colorido do universo, eles vieram até a gente nesse momento e formaram grandes esferas, essas esferas com cada um de nós que estava ali naquele grupo. E falaram que, para que a quinta dimensão se instalasse no planeta Terra, precisava haver participação de nós, que somos Terra, que somos os seres da Terra. E a gente é que vai ancorar isso aqui. Então, depois disso, que for formando essas células, isso foi se multiplicando. Isso foi mudando o campo eletromagnético do planeta Terra. E aí foi possível, então, a entrada dos Atlantes. O que significa esses Atlantes? Esses Atlantes que vêm para mim são Atlantes que não se desvirtuaram. São Atlantes que permaneceram dentro da sexta dimensão. Porque todos nós aqui já podemos ter sido Atlantes. O que acontece? Os Atlantes eles viveram, são seres de cristal do planeta Terra. Eles têm a mesma quantidade do cristal líquido transparente e do cristal líquido branco. Então, eles transcenderam completamente a dualidade. E eles vêm nesse momento para poder fazer e ativar esse movimento, que é um movimento de transcender a dualidade. Então, em 2013, no final de 2013, a gente teve um ritual que foi na Prainha, no Rio de Janeiro, e foi muito interessante, veio para mim como um batismo, no sentido de uma pessoa era apoiada por duas outras, e ela dava um mergulho no mar, esse mergulho, ela reconhecia que ali era um lugar sagrado. O que significa isso? Que o mar é um cristal líquido. E no segundo mergulho, ela resgatava um Atlante. Como é isso? Nessa época, lá atrás, em 2012, final de 2012, é que eu percebi que o que eu via no centro da Terra, que era uma grande pirâmide transparente, e com vários mestres lá dentro, esses mestres eram mestres atlantes, que, quando vários seres de Atlântida começaram, então, a se tornarem mais densos, eles foram se tornando mais densos, foram saindo dali, mas aqueles que permaneceram, vamos dizer, purificados, eles se mantiveram ali, protegidos. Então, eles não tinham um ambiente fora, ao redor do planeta Terra, onde eles pudessem ficar, porque energeticamente não era compatível. Então, depois dessa preparação com os seres multicoloridos, e que equilibrou, pôde ser feito, então, esse ritual, e esses seres, então, deixaram de existir apenas, vamos dizer, mais ou menos retidos, no centro da Terra. Eles puderam, então, transitar livremente. Isso fez com que esses seres ficassem mais próximos de nós, né, dos humanos. E isso, então, favorece transcender a dualidade.
Então, isso é exatamente a entrada na Era de Cristal. E todos nós, todas as pessoas, têm essa identidade Atlante dentro de si, em estado de latência. Quem não desenvolveu, tem estado de latência. Assim como tem a identidade mestre ascenso, assim como tem a identidade anjo, assim como tem a identidade duende, fado, todas as identidades. Né? E o que prova isso, o ser humano tem dentro do corpo físico, né, os 7 chakras principais. Mas não está limitado aí. Está limitado, né, porque acima também o ser humano vai, claro, desde que tenha consciência. Por isso que é um estado de consciência apenas. É algo que você desenvolve dessa forma. Então, o cristal líquido veio para acelerar esse processo, para facilitar. E é algo simples. Mas o fato de ser simples não significa que seja fácil. Por quê? A nossa mente racional está acostumada com regras, padrões. E, às vezes, o que é simples acaba não conseguindo reconhecer muito. Por isso que é necessária a prática. A gente não está acostumado a isso. A partir do momento que a gente vai acostumando, vai se tornando fácil. Né? Então, precisa de quê? De praticar. E a prática ela é muito simples também. Como eu falei, tem esses acessos aí, que eu disse que vocês podem acessar, vocês podem pedir informação a mim diretamente, e aí vivenciar esse processo, que é um processo de aprofundar o autoconhecimento. Então, assim, eu acho que eu já falei muita coisa, né? Muita informação. Tudo isso vocês encontram, né? Eu estou escrevendo um outro livro, mas que está indo num ritmo muito devagar, que pegando, então, trechos dessas canalizações de 2012 para cá, né? Para cá, até hoje, e é um livro que vai sair um dia, né? E eu acho que vai ser um livro esclarecedor, vai falar também desses rituais que a gente já vivenciou e vai dar várias passagens, vários toques, né? Ele ainda está em elaboração, né? Ele vai terminar e vou soltar aí para todo mundo ter acesso. Por enquanto que tem, então, esses cursos, né? São os cursos online, vocês acessam pelo site Cristal Líquido de Nona Dimensão. Eu tenho feito também lives no YouTube, que também é fácil de acessar, também pelo mesmo canal, e tem também o canal no Instagram, Cristal Líquido de Nona Dimensão. Então, quem tiver interesse, procure e comece esse processo, né? Mas como eu falei muita coisa, né, e geralmente, como eu falo numa palestra, eu falo, dou alguma explicação, depois eu faço uma canalização e abro para as pessoas fazerem, em geral, perguntas pessoais, para elas poderem sentir nelas mesmas o que é o processo. Porque quando falo, fica algo muito teórico, muito abstrato. Quando a pessoa recebe, ela sente nela a energia e o que muda realmente, né? Mas como eu falei muito, isso aqui é mais uma palestra, é um pouco diferente, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente seguir adiante, porque eu seguir adiante vai ser então eu fazer uma mensagem e fazendo essa mensagem, o que vai ficar claro para vocês é como que é que acontece o processo, né? Processo, no caso de canalização, como chega essa mensagem. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a pergunta pode ser falada, né? Vocês abrem o microfone e podem falar, que aí todo mundo ouve. Eu vou fazer uma pergunta, então, Gilda. Pode falar. Ok? Qual é a forma mais fácil e primeira, assim, para a gente acessar essa sabedoria? Bom, então, assim, a forma mais fácil para a pessoa ter pelo menos uma noção do que é olhar no site, né? O site tem lá várias mensagens, tem os exercícios. Eu acho que a pessoa fazendo exercício, ela lê ali, ela começa a sentir, ela começa a perceber melhor. Tem os cursos, né, que também são básicos, né, os cursos online, né? Tem essa forma que eu falei, que é a forma que a pessoa pode, eu quero receber uma mensagem, estou numa situação X de vida, e aí ela vai sentindo melhor. Então, as formas mais básicas são essas. Acesso ao site, esses cursos, ler o livro que está lá, que é um download grátis, são as formas, assim, primeiras, certo?
Mas, assim, um exercício prático agora, sim, por exemplo, qual seria o primeiro exercício prático, assim, só para ter uma ideia? O exercício mais prático, eu falo, inclusive, um que está lá mesmo, tá? Que é o primeiro que veio para mim, é você se visualiza dentro de uma pirâmide de cristal líquido e você vai imaginar, pensar. E do ápice cai uma gota de cristal líquido. Essa gota entra dentro do seu corpo e depois ela vai para a sua cabeça. Depois pinga outra dentro do coração e outra dentro da sua barriga. E elas começam a espiralar. E espiralando, vão ativando fontes internas. Das paredes de cristal líquido saem muitas espirais. E aí você fica naquele ambiente, vivenciando e sentindo o cristal líquido atuando em você. Tá ok. Essa é uma fonte. E uma coisa que acontece, quando você visualiza essa pirâmide, instantaneamente você se conecta com as fontes mães do centro da Terra e do universo. Então, aquele canal de cristal líquido na linha mediana do seu corpo, ele é ativado. Ele é ativado dessa forma. Entende? Então, imediatamente, por exemplo, está numa situação tumultuada, qualquer que seja ela, né? Como eu falei, trânsito, o que for, respira fundo, visualiza dentro da pirâmide, você já vai sentir uma grande diferença. Então, mais simples que eu posso dizer. Tá ok. Tá bom. Muito Mas bem. os outros também são simples, Tá né? Não bom. tem nada complicado. Bom, mas a Ângela quer fazer uma pergunta? Sim, na semana passada, quando o Marcos disse que você vinha, eu queria, é uma pergunta, mas também um relato. Eu fui no teu site, né? E Aham. eu fiz justamente esse exercício, mais de uma vez já. E Uhum. eu fiquei muito, embora racionalmente eu saiba, né? Nós saibamos que nós somos energia, né? Uhum. Que a gente tem esse modelo mental da matéria condensada, né? Mas eu Isso. fiquei bastante tocada com esse exercício quando eu imaginei e senti as espirais entrando e perpassando o meu corpo, né? Que é isso que você ali, né? Vamos dizer, direciona. Uhum. E no momento em que você fala que todos os pedacinhos são esferas com um ponto de cristal líquido no meio, assim, eu não sei de onde vem, que experiência é essa, né? Mas eu senti essa unidade com essa pirâmide e esse Uhum. jorrar de cristal. E fazia muito tempo que eu não dormia bem, né? E Uhum. aquela noite eu dormi muito bem. Então, assim, eu fiquei me perguntando, né, que eu acho que tem a ver com ceticismo, né? O que que é isso, né? Da onde que vem isso? Então, você ativa um poder interno. Essa é a sabedoria interior, entende? Você ativa o seu poder, a sua fonte. Porque quando você visualiza isso, você está ativando, né, a sua fonte interna. Então começa a Uhum, brotar, jorrar um monte de fonte. E fonte da vida. Então, você ativa o seu centro de criação. Você cria vida, entende? Então, você vai se equilibrando, porque o cristal líquido ele vai dissolvendo as densidades. Essas densidades podem ser o quê? Pensamentos, preocupações, tudo isso. E aí você entra, né, visualizando dentro da pirâmide ou dentro de uma grande esfera, você uhum, entra nesse mundo, entende? Nessa dimensão, que é uhum, algo acessível a todos que quiserem, uhum. né? Porque quando a pessoa não quer, não vai entrar, porque ela não quer, então não tem jeito, entende? Obrigada. Certo? Bom, o Cláudio está falando, ele já tinha avisado que ele tinha que sair, né? Mas ele pode ver a gravação também depois. Bom, eu vou fazer uma mensagem, então, canalizada. Eu vou canalizar uma mensagem, que aí vocês vão sentir mais assim como que ela vem, né? E aí depois vocês podem fazer perguntas que podem ser, como eu falo, pessoais, porque eu acho que a pergunta pessoal ela dá essa diferença, a pessoa sente o efeito, né? E essa experiência que a Ângela falou, eu recomendo a todos, porque é como que você vai se relacionar com isso. Como é que você vai ativar essa fonte dentro de você?
e o benefício que vai te trazer. Então, o benefício é para tudo, né? Geral, certo? Bom, eu vou canalizar, então, quando na realidade, eu falo o seguinte, que a gente, na realidade, fala assim, eu falo assim, eu vou canalizar agora, mas não significa que eu não estava canalizando antes. Por quê? Eu gosto de explicar isso, porque, por exemplo, eu vou fazer uma palestra, ou vou fazer uma live, eu não preparo absolutamente nada antes. Por quê? Porque não adianta preparar. Porque não é uma coisa que não vem do ego. Então, eu tenho o tema, eu escolho lá o tema, tenho o tema. Então, na hora eu começo a falar sobre aquele tema. Mas vem de onde? Entende? Não é uma coisa que eu li, não é uma coisa que eu aprendi. É uma coisa que vem naquele momento. Então, eu vou falando, vou falando, vou falando. Aí, geralmente, eu falo assim, uns 20 minutos. Aí, depois, eu faço uma mensagem canalizada. Eu falo que eu vou canalizar. Quer dizer, aí, quando eu falo que eu vou canalizar, posso dizer que eu vou continuar canalizando, mas num outro nível. Porque quando eu falo isso, eu já estou falando de uma outra forma. Eu não estou mais com a intenção de explicar. Quando você está na intenção de explicar, você fica um pouco mais, né, no mental, mas as informações continuam chegando, né? Então, elas não deixam de chegar. Uma vez que você se conectou, que você entrou nessa consciência, você não tem como desconectar, você está conectado. Quando você se lembra, você ativa isso. Aí a coisa fica mais real, mais viva. Mas então é o seguinte, eu vou fazer uma mensagem então agora. Geralmente eu peço para as pessoas fecharem os olhos. Por quê? Porque quando elas fecham os olhos, elas estão mais dentro delas mesmas. Não estão olhando o ambiente ou se distraindo com o que está ao redor. E a mensagem, eu não tenho ideia do que eu vou falar. Nunca sei o que é que eu vou falar. Eu tenho a intenção de falar para o grupo que está presente. Então, a mensagem que vem é a mensagem que tem a ver com o grupo. Ela vem para o grupo. Quando eu vou falar com uma pessoa, vem para a pessoa. Eu, às vezes, não entendo, mas eu também não tenho que entender. A mensagem chega para aquela pessoa ou o grupo. Tá? Então, vamos ver o que, que vem nesse momento. E depois eu vou abrir para as perguntas. Quem quiser perguntar sobre alguma coisa que eu falei ou sobre a questão pessoal, está aberto. Então, vamos lá. Queridos filhos, nesse momento, surge diante de vocês uma enorme piscina. Para uns, parece um mar. Para outros, parece um lago. Para outros, uma piscina. Ou até uma banheira. Mas é algo muito convidativo. E você sente a necessidade de mergulhar. Quando vocês mergulham, vocês sentem que precisa ficar lá dentro. E aí vocês percebem que aquilo não é água, aquilo é o cristal líquido. E esse cristal líquido, ele é verde e azulado. Mas às vezes ele muda de cor. Às vezes ele está cor de rosa ou lilás. E aí você vai respirando e vai inalando, ele vai entrando no seu corpo, entrando pelos seus pulmões, vai passando pelos vasos sanguíneos e vai chegando em cada célula. Imediatamente, porque é tudo muito rápido, já está nos seus átomos. E você vê os seus átomos girando, girando, girando. De repente, é como se esses átomos se unissem e virassem grandes espirais. Espirais de cristal líquido. E você se pergunta, mas de onde surgiu isso? E aí é que você vê que, estando dentro dessa água, que é o cristal líquido, mar, piscina ou até banheira, você foi ativado em suas fontes internas. E várias fontes internas surgiram. E de cada fonte, que começa a jorrar abundantemente o cristal líquido, vão nascendo essas espirais. E essas espirais vão suavizando, limpando, purificando o seu ser. E vai dando uma sensação de leveza, de confiança. Confiança na vida. E aí você pensa, nossa, mas eu estou vivendo um momento tão atribulado,
Que confiança é essa? Aí você respira fundo de novo e você sente que o seu coração começa a bater num novo ritmo, de uma nova forma, muito mais suave, muito mais tranquilo. E aí você sente um prazer. E você percebe que é possível, sim, ter prazer de viver, de estar vivo nesse plano, no plano terrestre, com tudo o que acontece. Mais do que isso, vem como uma coceirinha dentro do seu ser, mas uma coceirinha que é tipo um estímulo, como quem dizendo para você: tá vendo o que você tem criado na sua vida? Tá vendo como cada ser tem o seu livre arbítrio, mas que para usar adequadamente o livre arbítrio é preciso conhecer isso e conhecer o próprio potencial. E aí você apenas continua respirando tranquilamente. E a sua vida vai passando diante de você, como um filme. Você começa a ver os pontos da sua vida que foram muito bons e os que não foram bons. E aí você pensa novamente, mas por que eu fui fazendo essas coisas e criei essas coisas que não eram boas? E de novo vem uma resposta de uma forma muito suave. Você não sabe de onde vem essa resposta, mas também não precisa saber. Mas vem a resposta de dentro de você. Você foi criando situações que eram importantes para o seu conhecimento, para o seu crescimento, coisas que você desejou. Às vezes nem tinha consciência, nem sabia que realmente desejava. E agora você pode ver que mesmo aqueles pontos que não foram bons, trouxeram algo muito importante. Trouxeram um crescimento, mesmo que tenha existido dor. E aí você começa a olhar a dor de uma outra forma. Algo que vem, mas que passa. Algo que vem e deixa o ensinamento. Mas de novo vem algo intrigante. Você não precisa ficar sentindo dor. Não apenas dor física, mas a dor de viver. Aí você respira fundo de novo e percebe que existe ainda muita tensão. E a tensão vem muito daquilo que você quer que aconteça. Aí você respira fundo de novo e você percebe que aquilo que você quer e que fica frustrado quando não acontece é puramente do seu ego. É como se você visse uma vida maior, além do ego. O ego, sim, é importante, mas ele tem o seu lugar. Ele não pode ocupar todo o espaço. Ele tem o seu lugar. Que ele fique nesse lugar, mas que você não fique limitado a ele. Que você viva mais plenamente. E aí você percebe que essa imagem inicial, de estar num lago, numa piscina, numa banheira, ela expande para todo o universo. O lago se tornou do tamanho do universo. E o incrível é que você mergulha, nada e boia nele tranquilamente. Estando boiando, respira o cristal líquido. Estando dentro, respira o cristal líquido. E que tudo que existe é cristal líquido. Todo o universo. E aí você começa a ver que você está dissolvendo, desmanchando. Não tem mais o corpo físico, nem o corpo energético. Existe apenas esse mar universal, puro cristal líquido, que de repente começa a ficar totalmente iluminado, pura luz. E aí você percebe a sua luz interior.
o seu sol interior, unido a todos os outros. E aí, isso cresce, fica imenso, de repente, fica muito pequeno. E ao ficar muito pequeno, entra dentro do seu coração. E entra dentro do seu coração como uma memória. A memória que você é tudo isso. A memória de que você é luz. A memória de que você é poder de criar. Que você é fonte de cristal líquido. Fonte da vida. Portanto, você é vida. Criação. Você é o eu sou. E assim é. Então, mantenha a respiração bem suave. Mantenha esse estado onde você conseguiu chegar. Aos poucos, você vai percebendo aqui agora o espaço físico, seu corpo, até você poder abrir os olhos, mas mantendo a qualidade da percepção que você conseguiu ter nesse momento. Então, se alguém quiser ou comentar a experiência que teve, ou quiser fazer alguma pergunta, ou de algo que não entendeu, ou uma pergunta pessoal, como eu falei, que eu acho que ela é muito rica, porque aí vocês têm, né, dá um passo, ter uma percepção melhor, fica aberto esse espaço. Gilda, eu vou aproveitar, então, que você abriu esse espaço. Eu estou no Uhum, momento de transição de carreira, Gilda, uhum, né? E eu tenho tido há momentos de ansiedade, por isso até o sono às vezes não vem, aquele dia. E eu, quando medito de manhã, tenho me imaginado dentro da pirâmide de uhum, cristal líquido, né? A minha pergunta, se possível, né, eu entendi que é isso que você abriu, uhum, é, de canalização, é em relação a essa direção, né? Eu tenho tido nós estamos num momento de muitas alternativas, né? uhum, E aí são tantas as alternativas que eu não ando. Não sei se tu entende o que eu estou falando. uhum, entendo. Então, uma orientação, alguma coisa Tá, nesse sentido. então vamos ver o que vem para você, tá? Obrigada. Querida filha, nesse momento você se vê como uma criança, muito pequena. Você está perdida. Como você está perdida, você se senta e começa a chorar. E chora profundamente, do fundo do seu coração. Chora, chora, chora. Interessante. E começa a soltar muitas lágrimas. Essas lágrimas começam a cair como pétalas de rosas de cristal líquido. E aí você vê que o mundo em volta de você começa a mudar. E aí você vê um anjo azul que se aproxima e um anjo rosa. Você olha para eles assim e olha muito nos olhos deles. Eles não dizem nada para você, eles apenas te abraçam. Quando eles te abraçam, eles entram dentro de você. E aí você percebe que quando eles entram dentro de você, o rosa e o azul se misturam, se tornam um. E começa a surgir um lilás. E aí você entende que o momento que você está vivendo é um momento de transmutação. E aí surge de dentro do seu coração Mestre Saint Germain. E aí você pergunta para ele, mas o que eu faço? Aí ele diz para você, escute o seu coração. Pode parecer difícil, mas não é. Esses anjos que vieram
São anjos que possuem qualidades importantes que você tem. E o que você realmente precisa fazer é aquilo que vai trazer essa alegria e essa paz. Esqueça tudo o que você pensou até agora. Tudo. E busque algo novo, mas algo novo dentro de você. Não é nada do que você está buscando fora. Porque você precisa encontrar esse equilíbrio dentro. E quando esses dois anjos entraram e se mesclaram dentro de você, eles promoveram esse equilíbrio. E eu, que sou seu mestre, como sou mestre de todos, pai da humanidade, vou continuar te orientando. E aí você olha para frente e vê um deserto. E você fala, mas como assim? Eu vou nesse deserto? Aí você ouve a voz de Mestre Jesus. Sim, atravesse o deserto. No deserto, você vai encontrar vida. E é aí que você vai encontrar o seu dom. Você não entende muito bem, mas depois você começa a perceber que naquilo que você achava que era o mais árido, é onde está o seu real poder. Aí você respira fundo de novo e se aquieta. E olha para trás para aquela criança que estava chorando. E vê que agora você não é mais criança. Você é uma pessoa adulta que sabe reconhecer aquilo que realmente quer, que sabe reconhecer aquilo que traz alegria ao seu coração. E que a forma de reconhecer isso pode ser até por um caminho que, num primeiro momento, pareceu árido, mas que você, atravessando esse deserto, vai encontrar o oásis, que é exatamente o que você sempre desejou. Isso vai ficar claro para você. E as oportunidades vão surgir. Basta apenas acompanhar. Pode ser até que essa oportunidade já tenha surgido, você achou que não era por aí. Você vai reconsiderar. E, ao reconsiderar, vai respirar fundo e vai ter a clareza que você precisa. E assim é. Obrigada. Tudo bem? Você conseguiu acompanhar? Consegui. Muito. Totalmente. Muito obrigada. Uhum. Nada. Bom, o Paulo quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Paulo. A segunda pergunta, ela é genérica, é sobre a teoria, mas a primeira é a meu respeito, né? Que é essa que Hum. vem como primeira. É o seguinte, é, muita gente sofreu durante a pandemia, anos 2020, 21. Para muita gente foi muito sofrimento pessoal e para mim não foi tanto assim, embora, claro, naquilo que a humanidade estava mergulhada, não só o Brasil, era em si mesmo de sofrimento, por ver tanta gente perdendo entes queridos e tal. Aí a minha pergunta é a seguinte: nesses anos, eu fiz um curso de psicologia analítica junguiana e depois de arte-terapia, e fiz os cursos do Instituto Olos e me tornei primeiro mentor, né? E depois mentor master, que é o caso de vários colegas aqui. Uhum. Portanto, é também uma transição de carreira, eu que sou professor aposentado, e aí eu tenho vivido uma angústia de ver que chegam clientes, ora para terapia, né? Não só terapia junguiana, mas terapia da DEP, que é a dinâmica energética do psiquismo, ou qualquer recurso, e os clientes, como mentor,
vêm, mas não estão chegando e tal. No entanto, tem alguma coisa dentro de mim que me diz: calma, vai chegar. É como se tivessem duas vozes. E uma voz, às vezes eu entro num descrédito e não, eu fiz isso, mas eu quero botar esse serviço para a humanidade, porque o sistema ISO é para todo mundo, assim como o cristal líquido e assim como a terapia, né? Você Uhum, ajudar o outro. Mas eu sinto que eu ainda não engrenei e sei ou sinto que é alguma coisa em mim que tá falhando, é um motor de carro que não está pegando. Deixa essa ideia. uhum. Tá. Então, vamos lá. Querido filho, nesse momento, você está sentado na terra e começa a pegar a terra, admirando a terra. Mas, de repente, aquela terra é o seu corpo. Seu corpo desmancha e vira terra. E aí você fica meio desesperado. Mas como assim? Não era isso que eu queria. Mas aí você percebe que, na realidade, o que acontece é que você afunda dentro do magma. E você fica meio esperneando, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Como se você tivesse sem respiração. Mas aí chegam vários doentes próximos de você que começam a pegar em você, meio fazendo cosquinha, mas eles estão te estimulando. E aí você pergunta, mas o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles falam, olha, a gente está te tocando para que o seu corpo possa produzir mais cristal líquido marrom. O cristal líquido marrom ele vai regenerar o seu corpo físico. Regenerando o seu corpo físico, você vai ter a base necessária, a estrutura para poder seguir adiante naquilo que você realmente quer. Não se preocupe, o que significa? Não fique na mente. Você vai receber os clientes e vai fazer com eles o que vier para você naquele momento. Você não tem que estar preocupado em aplicar um ou outro conhecimento, porque o próprio cliente vai pedir. Só que você é que vai entender o pedido dele. Mas para você entender o pedido dele e fluir de uma forma mais natural, você precisa estar muito bem fisicamente no sentido do cristal líquido marrom. O seu corpo precisa estar muito bem estruturado. Por isso, você precisa permanecer durante um tempo aqui. O que significa permanecer muito tempo aqui nessas cidades subterrâneas dos duendes marrons? Você começa a lidar, então, nos laboratórios. Você começa a se regenerar, a produzir o cristal líquido marrom e a ajudar a regeneração do corpo de outros. Porque para que haja alguma mudança, é preciso primeiro fortalecer o corpo físico dessa forma, regenerando, ter a base terra, a base cristal líquido marrom, estar junto com os doentes. Os doentes são seres que trabalham muito, eles criam com muita alegria, com muita criatividade. E é isso que é importante. Você vai trabalhar com o cliente nesse nível da alegria, da troca, da criatividade. E vocês vão estar juntos, sendo doentes. Não apenas doentes marrons, mas também duendes de quinta dimensão, duendes e fadas multicoloridos. É como se você fosse dançar com eles. Você entra numa nova harmonia, mas sem pensar. Sem pensar no seguinte sentido: eu vou aplicar essa técnica ou aquela. Esqueça isso, porque algo precisa brotar de dentro de você. Cada cliente é um novo cliente. Cada vez que o cliente surgir na sua sala, ele será um novo cliente. Não é apenas porque é a mesma pessoa. Ele sempre será diferente, mas você também será diferente. Portanto, não dá para aplicar regras antigas. Por isso, esqueça um pouco aquilo que você aprendeu, mas você vai partir para a prática. E para essa prática, você vai precisar dessa base. E essa base do cristal líquido marrom, você vai trabalhar em você
e em todos os seus clientes. E assim, tudo vai acontecer de uma forma mais leve. Como você vai estar mais leve, mais criativo, com muito mais prazer, os clientes irão aparecer em maior número. E assim é. Sim, é. Tudo bem? Gratidão. É isso aí. Então, a Márcia quer fazer uma pergunta? Olá, boa noite, doutora Gilda. Gratidão por estar conosco. Quero sim. Pode É, falar. eu sou uma profissional da área de comunicação, sou mentora formada pelo mestre Marcos também, e eu tenho, nesse momento, um grande conflito. Eu quero mudar da área empresarial só para a área de mentoria e consultoria individual. Eu sou cinesiologista também há 25 anos e trabalho com testes musculares. E eu ajudo muito as pessoas, eu ajudo falando, eu ajudo trabalhando, no ônibus, na rua, em casa, no consultório. E só que essa transição para mim está bastante difícil. Então, queria saber se o nosso cristal querido líquido de nona dimensão teria alguma mensagem para mim. Vamos lá, então. Querida filha, de repente você se vê dormindo, um sono muito profundo, mas que você sabe que precisa acordar, mas você não sabe como acordar. E aí você fica ali, dormindo, dormindo, mas você começa a ficar muito torporosa, cansada de estar ali. Esse torpor, esse sono, é uma necessidade de mudar. Mas aí vem a pergunta: mudar como? Fazer o quê? E aí você se muda para um outro lugar. Esse outro lugar é um lugar mágico. Aquilo que você toca começa a brilhar, se modifica. Você começa então a tocar, criar flores, pedras, seres. Você percebe uma nova qualidade em você que você nunca tinha visto antes. E aí você volta lá atrás na sua infância e lembra daquilo que você mais gostava, das brincadeiras que você mais gostava. E aí você percebe que você se afastou muito disso e que você precisa voltar naquela criatividade que tinha lá atrás e não ficar presa aos padrões que você mesma resolveu ficar presa. Aí você olha para trás e começa a ver aquela criança e você como que dá uma energia nova para ela. Deixa ela crescer. Que você percebe que você foi crescendo e foi então tolhindo essa criança, impedindo que ela manifestasse aquilo que ela mais desejava. E ver que agora é o momento dessa criança poder se manifestar. Quando você permite, a criança vai crescendo. Ela vai crescendo e vai tomando uma forma diferente. E se torna muito alegre, muito feliz. E aí você pergunta para essa pessoa que agora já está quase adulta: o que você quer? E a resposta é: eu apenas quero ser eu, como eu sempre fui. Não ser tolhida. Manifestar aquilo que eu vim fazer aqui. Colocar a minha criatividade com leveza e com a minha sabedoria. É algo novo, diferente, mas que eu preciso manifestar. E aí você começa a ouvir de uma nova forma esse seu ser que está começando a amadurecer e percebe que você precisa dar crédito a esse ser. E aí você se vê da idade que está agora indo embora. Você vai embora e esse ser jovem, bem adulto, vai crescendo, crescendo até que se torna um ser na idade que você é hoje. Só que é um novo ser que assumiu toda aquela qualidade, desenvolveu a qualidade lá de trás. E agora sim pode ser livre, feliz e realizar o que sempre desejou. E assim é. Gratidão.
Tudo bem? Deu para você acompanhar e compreender? Perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. É isso. Muito obrigada. Nada. Deus te Então é abençoe. isso. Uhum. Então, gente, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que dá para mais uma pessoa fazer. Walter, você está sem som. Bom, boa noite. Boa noite. Na verdade, todas as três pessoas que solicitaram, eu acho que tem tudo isso dentro de mim também, né? Eu acho que Uhum. seria uma repetição até, né? Essa última da Márcia Perfeita, né? Que me tocou bastante, porque é isso, né? Eu acho que tem muito do passado, né? No passado eu era muito expansivo, feliz, criativo, e hoje, depois de anos, né, trabalhando numa indústria química. Eu pensei que seria poeta e acabei sendo um engenheiro, né? Naturalmente, isso nos fecha. Então, eu gostei muito, do que foi colocado para a Márcia, né? Esse retorno, né? A gente vai lá e trazer essa criança, e aquela criança feliz que nós fomos, cheio de criatividade, cheio de felicidade. Então, a minha necessidade também é essa, transmutar, né? Transformar. Ou seja, eu quero saber qual é o meu propósito de vida, né? Real, né? Uhum. Naturalmente, por conta dessa história de vida toda, nós somos é, atraídos por mais daquilo que nós não queremos, né? Porque as pessoas nos procuram pela nossa história de vida, que não é aquela história que nós gostaríamos de ser, né? Eu não gostaria de ser mais engenheiro, quero ser agora um mentor, pessoas para auxiliar realmente as pessoas, né? Porque, é, pelo menos em termos de maturidade e vivências, eu acho que eu tenho muito que dar. É isso. É. Gratidão. Você falou uma coisa que eu acho que é importante. A gente faz, né, uma resposta para uma pessoa, ela serve para muita gente, né? Claro. Sim. Ela vem específica para aquela pessoa, né? Mas ela sempre serve para todos, né? Mas vamos ver o que que vem para você, especificamente. Querido filho, de repente você volta ao momento do seu nascimento. E aí você começa a perceber de uma nova forma, como você nunca viu. E aí você vê e sente um amor profundo pela sua mãe. É um amor que é uma gratidão. E pelo seu pai. Percebe tudo que eles fizeram para te acompanhar na sua vida, para que você fosse o melhor que poderia ser. E aí você vê que o mais importante de tudo foi esse sentimento que eles tiveram com relação a você, um amor incondicional, mas que você muitas vezes não conseguiu receber claramente. Aí você respira fundo, e é como se você nascesse de novo, agora percebendo isso. E ao perceber, você percebe que modifica muita coisa dentro de você. O sentimento com relação a você mesmo, o sentimento com relação a tudo que a vida te deu, a tudo que eles te deram, e aí a tudo que você pode criar. E aí você percebe que a sua criatividade, de fato, ela é muito grande. Que você pode sim continuar fazendo o que você já faz e fazer muitas outras coisas ao mesmo tempo. Você apenas precisa olhar para dentro e sentir como eu vou passar o que eu sou nisso que eu faço, independente do que você faz. Pode ser numa conversa, pode ser numa brincadeira, pode ser na profissão. Não depende de onde você está ou do que você está fazendo no momento. Você pode ser diferente em todos esses lugares, desde que você aceite e compreenda a gratidão da vida, a gratidão da criação, a gratidão da sua força. Claro,
veio herdada dos seus pais. E quando digo pais, significa que vem de todas as gerações anteriores. Então, é algo que vem com a humanidade, que a humanidade não perdeu, mas acha que perdeu, que é essa força de criação interior. Então, querido filho, você vai passar a realizar qualquer tarefa numa nova forma, como se fosse uma nova natureza que despertou dentro de você. E assim é. Perfeito, gratidão. Eu acho que tocou profundamente essa verdade e realmente, né, esse olhar para trás e olhar os pais de uma forma diferenciada muda tudo. E olhar nas minhas atividades dentro desse contexto, ou seja, continuar realizando as mesmas coisas, mas dentro de uma certeza, de uma luz interior sendo expressada, Uhum. é profundo, é transmutador, e eu sou grato. É isso aí, é o que veio para você. Tem uma pergunta aqui que eu não vi, estava vendo agora, que em nenhum momento é citado Deus como fonte. Por quê, né? Não vem não vem esse termo para mim. Porque Deus é um vocábulo, é um nome que foi dado. Mas o que é ou quem é Deus na realidade, né? Então é como se fosse essa força de criação, não vem com esse nome, Deus. Porque ele limita muito a força que é e que existe dentro de todos. Como não veio o nome, eu não falo. Porque eu acho que limita, cada um vai levar para um lado. E não falo porque eu penso com a minha cabeça, não, tá? É porque não vem mesmo. E eu só falo aquilo que vem. Eu confio no que vem e falo o que vem. Certo? Mas entendo que seja isso. Mas a resposta aí para essa pergunta aí. Bom, Felipe está querendo fazer uma pergunta? Pode falar, Felipe. Você está sem som. Pronto, tudo bem, Gil? Prazer. Eu queria saber se é só para quem está com algum tipo de dificuldade, algum tipo de conflito, ou pode ser mais aberto, sim. Algo. Eu não consegui ouvir todas as palavras que você falou. Você pode repetir? Eu queria saber se essas mensagens são para só quem está passando uma dificuldade, algum conflito ou algo do tipo, ou pode ser para algo mais, para um, não sei, talvez um bem-estar. Por exemplo, vou Aham, dar meu exemplo. aham, Eu não tô, eu tô muito bem comigo mesmo, uhum, mas a gente sempre busca estar melhor. Pelo menos eu sempre busco estar melhor do que eu sou, do que eu faço, etc. E, e aí eu não sei, a minha dúvida é se as mensagens e o cristal líquido, eles vêm nesse sentido, eu tento buscar eles só quando eu estou nesse momento ali mais desafiador, ou não, tem alguma mensagem que você possa uhum, transmitir que seja uhum. de alguma É, forma, não sei uhum. nem qual sentido daria, mas Não, assim, você eu pode tenho, apenas pedir o seguinte: eu quero uma mensagem para mim. Não precisa falar nada, entendi. entendeu? E é para tudo, não é apenas para os conflitos. Conflito é porque as pessoas ficam mais, né, preocupadas, mais antenadas nisso, mas é completamente geral para todos, né? Mas eu vou fazer uma mensagem para você e aí depois a gente vai finalizar, tá? Vamos ver o que Tá que vem joia. para você, então. E, claro, sempre serve para todos, né? Querido filho, de repente você está caminhando e olha para o céu, mas vê o céu de uma forma completamente diferente. Você vê os planetas, você vê as galáxias, só que agora planetas e galáxias são fontes de cristal líquido. Começa a jorrar abundantemente. E elas jorram abundantemente para o planeta Terra.
E aí você vê que envolve um manto multicolorido, envolvendo todo o planeta Terra. E você respira isso e percebe que você recebe, mas que todos recebem. E você sente isso com uma alegria muito grande. E aí você faz uma pergunta para você mesmo. Mas eu posso realizar isso? E aí você vê que todas essas gotas que caíram em toda a terra entraram dentro do seu coração. E ao entrar dentro do seu coração, estimularam uma fonte multicolorida. Aí você se vê caminhando por toda a terra, conseguindo dar a volta ao mundo, sendo fonte e jorrando o cristal líquido para todos. Mas aí você se pergunta, mas e eu? Como é isso para mim? E aí vem uma resposta. Quando você se torna fonte de cristal líquido, o cristal líquido que você produz, ele vai dissolvendo todas as suas densidades, as suas crenças, e você começa a perceber, se perceber mais energeticamente. Você se percebe mais como força de criação. Isso traz uma alegria enorme. E sendo fonte de criação, não tem como ser um bem para você mesmo e um bem para todos. E assim é. Estou desligado, não sei. Tudo bem? Não, Deu para obrigado. compreender? Perfeitamente. Então é isso, Obrigado. gente. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Como eu disse, estou disponível. Quem quiser, quem precisar, é só entrar em contato comigo, né? Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp mesmo, né? Que é o 619 9973 6521. Esse número vocês vão encontrar no site, Cristal Líquido de Nona Dimensão. Então, se eu colocar lá Cristal Líquido de Nona Dimensão, vocês vão entrar no site, vocês vão entrar no Instagram, vão entrar no YouTube, e vocês vão ter essas informações para entrar em contato comigo também. Quem desejar uma mensagem, ou quem quiser, né, fazer os cursos, comprar os cursos online, isso tudo aí está bem acessível para todos. Então é isso. Agradeço muito ao Marcos. Essa é uma grande oportunidade. Gostei muito, né, de estar com vocês. E estou aí para quem quiser e precisar. Tá bom? Então é isso, Gilda, gente. Boa noite a todos. nós, Pode go- falar, Marcos. nós gostamos mais ainda. Se você gostou, nós gostamos mais ainda. Que bom. Foi uma noite fantástica, uma noite maravilhosa, assim. De muita sabedoria, de muita união, de muita comunhão. É um grupo maravilhoso. E eu estou assim, extremamente contente aí de poder, né, trazer essas experiências para as pessoas, de trazer esse desenvolvimento. E você está sendo uma peça assim, fundamental nisso, né? Porque você Bom traz uma saber. outra visão, você traz, Uhum. né, algo assim maravilhoso, fora da caixa normal, assim, né? Mas eu É acho assim verdade. fantástico, porque você traz as várias dimensões, você traz a mente multidimensional, né? Nós podemos acessar todas as dimensões que estão presentes em nós, né? Então, isso é maravilhoso, isso traz para a gente, né, aquilo que a gente chama de razão de viver. No sistema ISO, a gente chama isso de contido poder, o universo em nós e nós no universo, indissociáveis, né? Então, essa sabedoria, né, ela está em nós, está no universo todo, né? Então, isso é um grande reforço, assim. Olha, Gilda, não tenho palavras para te agradecer, mas realmente tá muito bem assim, viu, Gilda? Está ótimo. Eu agradeço. Quer deixar uma Que bom, mensagem então. final para a turma? Bom, vamos fazer só um fechamento, então, Ok. tá? Então, nesse momento, todo mundo fecha os olhos, respira fundo. Vocês vão percebendo que vocês formam um enorme círculo. E esse círculo vai rodando para um lado, vai rodando para o outro lado. E vai se tornando uma espiral. E essa espiral vai passando por todo o universo. E vocês sentem que em cada ponto do universo que vocês passam, vocês recebem um bálsamo, uma cura, um profundo conhecimento e sabedoria. E sabe que está tudo acessível para quem realmente
desejar. E assim é.